sou formado em eletrônica e comecei a traduzir quando eu trabalhava na Xerox. Traduzia um ou outro artiguinho para uma outra pessoa. E aí comecei a fazer letras, porque eu me interessei muito pela área de tradução, quis me profissionalizar, fui fazer letras, fui demitido da Xerox, comecei a trabalhar na Toshiba. E na Toshiba eu trabalhava no suporte. No suporte, os técnicos me ligavam e perguntavam como resolver tal problema. Eu pedia para eles pegarem o manual estava lá e falava, olha, a primeira frase que está aí, você fez isso? O cara falou, não fiz porque está em inglês, eu não sei do que você está falando aqui. Aí, ok, eu dizia para ele o que era para fazer e a pessoa resolvia o problema. Só que quem pagava por essa ligação era a Toshiba. Era um 0800 para os técnicos. Isso dava um custo absurdo por mês em ligação telefônica para o meu setor. Aí eu informei para o meu chefe, falei, olha, é melhor você traduzir esses manuais, que você vai economizar aí uma boa grana. Ah, mas tradução é um negócio caro. Sim, é caríssimo, mas pagar 50 mil por mês de telefone sempre não é algo inteligente. Então eu saí da Toshiba também e um mês depois que eu tinha saído ele me ofereceu traduzir um dos manuais para eles testarem e ver se isso funcionaria. Fiz a tradução de um manual, eu já estava terminando meu curso de letras, fiz a tradução de um manual, eles fizeram um acompanhamento e viram que para aquele modelo não tinha mais tanto chamado. O pessoal conseguia resolver porque o manual estava em português. Passaram-se mais 5 meses e me mandaram todos os manuais dos multifuncionais. Aí eu entrei de vez na carreira, porque eu tive um background, tinha uma grana para poder me manter por um bom tempo. Depois disso foi o processo natural, me aperfeiçoar com os cursos de tradução, curso de ferramentas, pesquisar bastante ferramentas. Aí foi um caminho natural, vir para os congressos, e isso fez com que eu decolasse na carreira. Então, quando eu terminei a faculdade de letras, eu já dava aula há uns 8 anos de inglês, aula de inglês. E aí eu estava um pouco cansada da sala de aula e eu queria algo que me estimulasse, né, mais. E aí eu achava interessante as interpretações simultâneas que aconteciam para televisão e acabei procurando estudar, né? Só que na minha cidade, em Belém, não tinha oferta de curso, então eu acabei indo para o Rio, onde eu comecei o curso de intérprete. Alguns meses depois, meio que paralelamente, eu comecei o curso de extensão. A PUC-Rio tinha uma extensão em tradução, né? Terminei ambos os cursos e demorou um pouquinho para a gente começar a engatar na carreira. Então é interessante que a gente persista, mas enfim, funcionou. E aí lá se vão 10, 11 anos. I started my interpreting career in 2011. I was hired as a Portuguese interpreter to work at a call center where I received a 120-hour training in medical interpreting. So I learned the code of ethics, medical terminology, anatomy, physiology, and also ethical issues and protocols to handle over the phone. And I worked doing that for 2 years. And then after that, I started working at a different company where I was promoted to work as an interpreter recruiter, and I did interpreting and recruiting and also language evaluation at the same time. After that, I decided to become a freelancer and join professional associations and also get certified as a medical interpreter. So I would say that the majority of my experience has been with over-the-phone interpretation and video remote interpretation, and over the last 3 years I have been working as a court interpreter at the state level, and now as an immigration court interpreter, and I've been working for a total of 6 years now. How did I get into translation? I kind of just fell into it, like most people probably. I had a unique skill set, right? I was always good in English, always read a lot. I was studying Spanish since I was a little kid, an hour a week in grade school, and then in high school an hour a day. Took the AP test, in university 2 years of literature. I did my first interpreting at age 14 when I lived in California, right? I'm from California, so I always had contact with mostly Mexican, but the Latin culture.
And I always liked it. I always thought they were warm people and stuff. Anyway, I moved to Mexico in 2005. That's 12 years ago, and I was teaching English and discovered to my dismay that teaching is not the profession that it should be. So I stopped teaching in 2012, quit my day job. I'd been translating on the side for 6 years, and it became evident during those 6 years that there's more money, more freedom, more advantages, in my opinion, than there are for teaching. So took the leap of faith, and thank God it's going well. It's been 6 years. I want to wish everybody good luck, and don't give up. Bom, eu comecei a trabalhar como tradutora primeiro, depois eu virei intérprete. Como eu dei aula de inglês durante 20 anos, sempre trabalhei com adultos, com executivos, e em certo momento eles começaram a me pedir para ajudar a traduzir relatórios, contratos, e-mails. Uma coisa foi naturalmente levando a outra. Depois de 20 anos dando aula, eu achei que precisava fazer alguma coisa um pouco diferente e comecei a me dedicar só à tradução. Fiz um contrato com uma editora, traduzi alguns livros técnicos, e um dia eu caí de paraquedas numa cabine de interpretação e achei que me achei ali e era aquilo que eu queria fazer. Comecei a fazer webinars, comecei a fazer cursos, e hoje eu trabalho quase que exclusivamente como intérprete. Faço ainda algumas traduções, mas exclusivamente para os clientes de interpretação. Eu sempre adorei aprender idiomas e passei muitos anos da minha vida aprendendo inglês desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra quando meu pai foi transferido para lá, e quando eu voltei, dei aula de inglês no Rio de Janeiro e descobri, fazendo trabalhos em eventos, que havia uma área de interpretação simultânea. E sempre me interessei, então, em saber como me informar, como poder trabalhar nessa área. E foi assim que eu fiz o curso de formação de intérprete da PUC do Rio de Janeiro. Depois desse curso, eu abri minha empresa, que era um home office, na minha casa, obviamente. E a partir dali, comecei devagarzinho a conquistar meus clientes na área de tradução e de interpretação. Aliás, antes disso, voltando um pouquinho, quando eu estava fazendo curso de formação de intérprete, concomitantemente, eu me formei também em administração de empresas. E depois que eu abri a minha empresa em casa, eu fiz também uma pós-graduação em gestão empresarial. Então eu tinha muita vontade de ter o meu próprio negócio e juntar a minha satisfação de trabalhar para mim mesma e ver meu negócio crescer com a área de idiomas, que eu sempre amei bastante. E aos poucos, o negócio foi crescendo. Eu fiz uma parceria com o meu irmão, que trabalhava na parte de ensino de idiomas, e nós criamos uma empresa que abrangia essas duas áreas. E com o tempo as pessoas começaram a perguntar como é que a gente faz para se tornar também, né, tradutor ou intérprete, vocês podem treinar a gente. E a partir daí, além do serviço de tradução e interpretação, além da parte de ensino de idiomas, nós criamos a parte de treinamento de tradutores e intérpretes.